Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Resficta. E hoje teremos mais um Espeleologia, continuando nossa experiência sobre o gótico historiográfico, né? Na verdade, essa aproximação do gótico com as suas origens, né? Suas origens eram narrativas supostamente coletadas de um determinado passado. Tinha estratégias para isso, né? Comentei no primeiro episódio. Então, são narrativas que têm um aspecto histórico em grande medida, abordam o aspecto histórico e levam em consideração na estruturação da trama, seja a evocação histórica através de gêneros do passado, como a saga, certas formulações orais de narrativas populares, né? Seja a evocação de fatos históricos reais, né? Digamos assim. E no segundo episódio a gente vai tratar da revolução. A revolução é um tema, de um ponto de vista historiográfico, que ele está muito próximo, muito ligado historicamente ao gótico, né? As narrativas góticas, digamos assim, mais clássicas ou mais pioneiras, elas surgiram num contexto de revolução política, de instabilidade política, pelo menos em parte do planeta, né? Essa instabilidade, especialmente na França, né? Mas um pouco antes essa instabilidade existiu na Inglaterra, no fim, né, do protetorado do Cromwell. Não foi o próprio protetorado todo surgiu de uma revolução, ou pelo menos de uma guerra civil, e a Revolução Americana, né, que foi marcante também em alguns aspectos específicos, especialmente na libertação colonial, né? Primeiro intento de libertação colonial mais bem sucedido, né, de uma colônia maior. Mas a revolução, metafisicamente, digamos assim, entendida, não só historicamente, ela tem uma série de, digamos assim, especificidades interessantes, né? A ideia, né, da mudança de um fluxo histórico para uma outra direção, para uma outra possibilidade, ao mesmo tempo é excitante e assustadora, perturbadora. O Cioran, no Desgarradura, né, Eckhart Telemann, que é uma das nossas bases filosóficas aqui, junto do Benjamin. Aliás, os dois comentam a revolução de modo não exatamente similar, mas de um aspecto crítico, né? O Cioran fala como a revolução, para ela ser, digamos assim, provavelmente ele estava pensando na Revolução Francesa e na Revolução Russa, né? Que para ela ser bem sucedida, o tirano é praticamente um fantasma, um títere. Ele não tem mais o peso que ele tinha no passado, né? E isso é a pura verdade. O tirano, como o czar, né, Nicolau II, né, ele não era nem a sombra do que alguns dos czares do passado foram, mesmo de um passado ali imediato. E o mesmo vale, obviamente, para o rei da França, né, às vésperas da Revolução Francesa. Isso é real, né? Ou o poderio inglês, né, na colônia americana, um tigre de papel. Então, essa visão do senhor é muito verdadeira, né? E aqui então a gente vai trazer duas obras que elas têm aspectos interessantes que é, né, compartilhando de outros desse, digamos, antigênero, que é o gótico historiográfico, outras obras que têm procedimentos parecidos. Então eles são recapitulações autobiográficas, né? As duas obras são Alaska, do Vladimir Zazubrin, né? Que trata dos tchequistas, né? Que eram os agentes da Tcheca. A Tcheca foi uma espécie de... Costumam dizer que era uma antecipação da OGPU, da KGB, do NKVD, né? Dos organismos de segurança estatal da União Soviética posteriores. Mas não é bem isso. A Tcheca, ela era mais próxima do terror vermelho clássico da Revolução Francesa. Era uma instituição que buscava uma organização, isso tem aqui, mas ela não era exatamente organizada, né? Essas instituições, essas outras organizações que eu mencionei, como o GPU,
o NKVD ou a KGB eram bem organizadas, bem estruturadas. Não era o caso da Tcheca. A função da Tcheca era execução e uh, fazer os... conseguir as confissões e tal, né? Esse tipo de procedimento com os condenados, né? Então, era muito mais uma instituição repressiva pura, né? Ela não tinha um caráter de inteligência política, né? De tentar encontrar espiões ou subversivos, que era uma coisa que também existia nessas outras organizações que eu mencionei. A Confissão. Essas duas obras eu já mencionei aqui junto com o Zero Infinito. Mas eu vou tratar... O Zero Infinito também, do Arthur Koestler, tem uma mesma natureza dessas duas obras, que é essa natureza autobiográfica, né? O Zazubrin, ele foi um agente, como o Zurubov, né? É Zurubov, não? O Zurubov é o protagonista. É Zurubov. Ele foi da Tcheca, né? E o Arthur London, aqui é uma cena, inclusive, do filme do Costa Gravas, né? A Confissão. Ele foi do Partido Comunista Tcheco. Mas antes de comentar, eu queria falar um pouco. Eu no futuro pretendo abordar, talvez dentro até dessa especial sobre o gótico historiográfico, as diabolíadas soviéticas, como este livro aqui, né? Este livro de Chainov, Alexander Chainov, que é a Diablerie Moscovite. São as diablerias, né? Logo depois da Revolução Russa, uma série de obras hoffmânicas, vamos dizer assim, com uma grande inspiração do Hoffmann, tomou de assalto a literatura soviética já. Já na literatura russa tinha um pouco de influência, ali pelo viés do Pushkin, né? Mas após a Revolução Russa, teve um monte, né? A mais famosa é do Bulgakov, né? O Mestre e a Margarida, mas essa aqui é muito boa, né? Uma tradução do francês, direto do russo, né? O Chainov, ele era um agrônomo do Partido Comunista, do Partido Bolchevique, e ele foi executado nos expurgos de 38, né? Esse foi o destino de vários escritores, e também simboliza um pouco o destino dessa tendência curta, né, do fantástico na literatura soviética nos primeiros anos mais experimentais, né? Como o destino também dos grandes autores, né, de vanguarda do início do século XX da União Soviética, inclusive Mayakovsky, né, e tantos outros. Mas voltemos então, né? Como eu falei, os procedimentos são biográficos, né? A confissão ela é completamente biográfica. É o que aconteceu com Arthur London, que era um dos dirigentes do Partido Comunista Tcheco, quando iniciou-se um expurgo de grandes proporções na Tchecoslováquia no final dos anos 50 e nos anos 60. E Alaska trata de um período anterior, né, que é o período da Guerra Civil na Rússia. Bom, então na Alaska, os Zazubrin, que eram um tchequista, né, como eu mencionei, a Tcheca era uma organização quase que improvisada de execução, né? Na Guerra Civil Espanhola, por exemplo, existia a chamada, e todo mundo usava, os anarquistas usavam, os comunistas usavam, os socialistas usavam, um procedimento que era chamado execução sumária da justiça de classe, esse é o nome. Eles chamavam de tchecas, esses tipos de tribunais improvisados e rápidos que já executavam o cidadão. Então aqui ele narra isso, a constituição desse tipo de tribunal. O que tem de interessante e que mais ou menos coaduna com a ideia do Cioran, que a revolução é uma espécie de guerra, luta entre espectros, é que o poder novo, não exatamente constituído, ele necessita de um reforço adicional utópico para que as pessoas façam esse tipo de sacrifício, né, digamos assim. Porque, embora no discurso de muita gente aí
pareça ser muito fácil eliminar uma pessoa fisicamente, não é? Acabar com a existência da pessoa não é tão fácil assim na realidade. Não é uma tarefa das mais tranquilas de se fazer. Então, é isso que é narrado aqui. Como é difícil você manter-se mais ou menos, né, dentro de um tipo de ética, um tipo de controle das atitudes, se ele tem poder para muita coisa. Tem uma situação que eles fazem a prisão de um casal de aristocratas e existe a possibilidade de haver um estupro, uma violência sexual contra a moça, né, que foi capturada. E o Zrubov, o autor, ele tem, eu já vou falar desse domínio discursivo da construção descritiva desse universo, né? Que é uma coisa que teve grande destaque, inclusive. É, o leitor percebe nitidamente que é narrado como um narrador onisciente, né? Mais ou menos acompanhando a consciência do Zrubov, né? Mas não é o Zrubov narrando a história. Ele tem um debate interno muito grande a respeito do que ele pode fazer e do que ele, digamos assim, não é bem permitido, mas aquilo que é racional fazer numa situação dessa. É bem interessante isso. Porque a revolução ela reivindicava a racionalidade, não exatamente a. Esse é o meu gato derrubando tudo. Não exatamente a digamos assim, a libertação, né? Uma pessoa que está participando de um tribunal de exceção, ele está, digamos assim, o que se espera dele é que ele atue dentro dos parâmetros que a revolução oferece, nesses limites da exceção. Então, a morte, tudo bem, depois de um julgamento sumário, se a pessoa for burguesa, sei lá, denunciada e tal. Mas o abuso, né? Então, é interessante isso, né? Quer dizer, as limitações de poder, né? Quer dizer, a revolução é libertadora, mas até que ponto? E até que ponto esse poder pode ser usufruído dessa forma, né? Então é um livro extremamente denso, extremamente duro, e o universo que ele cria, que é sufocante, tem uma forte tendência expressionista, né? Eu não me lembro de que data é o livro, parece que é dos anos 20, mas ele lembra bastante os trabalhos 23 do Kafka, né? Não porque o autor tenha lido, mas é para aquele universo expressionista comum do início do final dos anos 10, início dos anos 20, que teve grande influência, inclusive, nos anti-expressionistas, como alguns dadaístas, né? E o Zazubri, então, ele foi um agente da Tcheca e ele escreveu esse livro nos anos 20. É um livro bem curto, da Carambaia, né? Ele tem 120 páginas, mais ou menos, com um pós-fácil. Sem um pós-fácil deve ser umas 115. E letra grande, né? Facílimo de ler. Então ele trata exatamente desse interregno, digamos assim, entre um poder e outro, né? Como é que você organiza uma sociedade se você está uma sociedade liberada, se você precisa combater os inimigos dessa sociedade, né? Então você combate como eles te combateriam. E tem determinados momentos que você não sabe bem de que lado está quem, né? E os próprios brancos, russos brancos que são capturados, eles falam, me fuzila logo, porque se tivesse invertido, você não, né, eu te fuzilava na hora. Então é muito interessante porque já nos anos 20 existiam autores com essa percepção de que como é difícil uma transferência de poder, não é tão simples, né? Como faz pensar o pessoal que fica falando, sei lá, dos dois lados, né? Um que fica falando de atentado, de golpe de Estado e tal, guerra civil, e outro que fica falando de gulag, de não sei o quê. Não é assim, né? Mesmo de brincadeira e tal, é uma visão ahistórica.
É, E a confissão, aqui a gente tem um conflito com outro sistema. Aqui o conflito se dá na percepção do personagem. Tanto que para ele a revolução é como se fosse um motor autônomo, um moto perpétuo, né? Você participa da revolução, mas você não é a revolução. A revolução não vai fazer o que você acha que deve ser feito. A revolução ela vai ter caminhos, né, quase que autônomos do próprio indivíduo. O indivíduo não determina os caminhos históricos, né? Os desenvolvimentos, dobramentos históricos. Então, ele só sobra no final, né? O Surubov tem enfim, tem uma série de desdobramentos da personalidade dele que são muito interessantes. Aí vale a pena ler. Evidentemente, o final não é feliz, acho que isso não é um spoiler, considerando o final de muitos membros desses grupos de repressão política, de direita e esquerda. Mas é interessante que esse final exemplifica a ideia do Zurubov que a revolução não faz questão, né, de quem participa dela. Essa então é uma situação inicial, enquanto a revolução é meio que ela está poderosa ali, né, está se desdobrando diante das pessoas. A confissão não. A confissão é aquele momento em que a revolução já está vitoriosa, já se expandiu, já adquiriu uma, digamos assim, uma estrutura definida de Estado. A justiça, né, já foi transmutada por essa revolução. E aí, os membros dessa revolução enfrentam essas ondas, digamos assim, repressivas, que às vezes afetam sistemas democráticos também. Mas, por pior que seja a democracia representativa, o sistema democrático ainda, quando ele não se transforma no sistema de exceção, e pode ser que se transforme, quando ele existe mecanismos jurídicos mais ou menos autônomos, ainda o indivíduo perseguido pode optar por seguir alguns caminhos de defesa, né? Aqui não tinham esses caminhos mais, né? A sociedade excluiu mesmo alguns dirigentes do partido. E é um calvário terrível. O filme do Costa Gavras, né? Que é A Confissão, inclusive é com Yves Montand e Simone Signoret, né? Que é o Yves Montand faz o Arthur London aqui do título. É uma adaptação. Ela não pega tudo o que acontece aqui, mas é uma adaptação das melhores adaptações que eu já vi no cinema, assim, em termos de fidelidade ao tom. Né? É muito bom esse filme e o livro é sensacional. São mais de 400 páginas que você não consegue desgrudar o olho até o fim. A minha edição está bastante batida, né? É uma edição da editora Inquérito, eu não sei nem se de Lisboa, sei lá da onde. Não tem muita informação. Não era um livro que não é um livro que você consome assim, ah, como se fosse o Batman, né? É de Lisboa, mas não tem data. Não tem data mesmo. A edição original é francesa, da Gallimard, 68. Eu acho que tem uma edição em tcheco, mas não sei se saiu algum dia. E é sensacional, você não consegue parar de ler o livro, porque é um livro de suspense, né? Ah, Existem outros relatos, né, sobre a dureza do regime soviético, como o mais famoso, que é o Arquipélago Gulag, que é uma obra genial, assim, uma obra de peso, mas é uma obra bem mais difícil de ler. Embora tenha alguns momentos, o início é brilhante, né? A ideia do turismo do Gulag, né? Ou até a prisão, né, do Solzhenitsyn, que era do Exército Vermelho, pelos caras do NKVD dentro do Exército Vermelho. Aqui não. Aqui ele já começa sendo preso e a coisa já começa. E assim, ele vai meio que evocando o passado dele. Ele participou da guerra, o Arthur London, né? Ele participou da Guerra Civil Espanhola, ele participou da Resistência Francesa, quer dizer, você escapava da Espanha por pouco, pela fronteira com a França, escapava dos franquistas e ali você já entrava na clandestinidade para combater os nazistas, né? Quer dizer, ele vai contando tudo isso e a recompensa dele foi um julgamento, né? Que é tenebroso, né? Esse julgamento ele é muito
citado por historiadores, assim, especialmente dos anos 60, 70, né? Porque essas perseguições aconteceram em todo o, digamos assim, o circuito do Pacto de Varsóvia, né? Que eram os países do leste europeu, que formavam um cordão de isolamento, né, da Rússia. A Rússia ela gosta de ter esse cordão de países que isolam ela de ataques, né? Então ele tinha esses cordões, né? E era um cordão na Europa Oriental de todos os países ali isolando a Rússia. E em todos eles, nos anos 50, ao longo dos anos 50, aconteceram expurgos bem intensos, né? Aconteceu na Romênia, com Anna Pauker, aconteceu. Uh, acho que aconteceu também na Iugoslávia. Na Iugoslávia, não, por conta do Tito de seguir uma outra tendência. Mas nos outros países, Tchecoslováquia, aqui, né? Na Polônia, acho que aconteceu, não tão intenso, mas aconteceu na Polônia também. Esses expurgos eram uma, não vou dizer prática, mas era um pouco uma estratégia política que o Stalin usava. Não sei se exatamente instintiva, não sei se exatamente era fruto mesmo das pressões políticas, né? Mas ele costumava fazer giros, né, de 180 graus, estava daqui e vai para cá, da política. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial representou uma espécie de interrupção desses processos, até porque ele precisava de soldado, então muitos foram até soltos, né, dos gulags, das prisões e foram para o fronte. Isso em toda a Europa Oriental. E por outro lado, ele apresentou, né, quando conquistou a Romênia, né, invadiu a Romênia, invadiu a Tchecoslováquia, um, digamos assim, uma colaboração com os partisãs e partidos locais que indicava um diálogo, né? Mas isso foi pouquíssimo tempo. No início dos anos 50 a coisa já começou a endurecer e esses países começaram realmente a sofrer, né? E aí, nesse ponto é que aparentemente, da política externa, o Stalin resolveu fazer um expurgo generalizado na Rússia também. Teve um caso famoso dos médicos judeus, assim. Era um expurgo muito estranho, que tinha elementos antissemitas, né? E esses elementos antissemitas são bem fortes. O Arthur Long não é judeu, né? Então ele fala disso. Fala como os oficiais soviéticos, principalmente nos interrogatórios, nas torturas, eles acentuavam, né, o fato dele ser judeu, como ser uma espécie de inimigo da pátria ou coisa parecida. Então, foi um período difícil, né? Ele escapou por pouco, ele pegou 10, 20 anos de prisão, mas os outros colegas dele da Guerra Civil Espanhola foram todos fuzilados, né? E o primeiro-ministro foi fuzilado também. Na Tchecoslováquia foi muito pior do que na Romênia e em outros lugares, né? Esses expurgos. E aqui ele narra isso. É interessante, né? Que esses livros, eles têm, embora eles façam descrições de fatos históricos, eles têm uma dinâmica quase de uma narrativa de terror, né? Alaska tem isso em vários momentos. Esse momento assim desse quase estupro dessa prisioneira é muito tenso, né, no sentido de que é uma violência terrível e que de certa forma existe uma hesitação ali, né, dos membros da Tcheca se eles vão ou não fazer isso, né, no fim das contas. E aqui é todo o calvário, né, que ele passa, as torturas, como eram simples, né, e diabolicamente eficazes, né. Uma tortura simples é não fazer a pessoa dormir, colocar ela numa cela que ela não consegue deitar, né? E fazer interrogatórios a cada, sei lá, 6, 7, 10 horas, não é? Aí a pessoa entra em contradição, volta, tem mais. Ele não precisava apanhar, até porque ele era uma liderança, né? Ficar meio feio. É só não dar comida, não, fazer a pessoa não dormir, porque ela não consegue deitar direito, né? Ela desmaia de sono, mas não. E interrogatório, interrogatório. Até ela assinar uma confissão lá qualquer, essa confissão do, né, a Laveux, e aí ela vai pro julgamento público
igual uma Inquisição ibérica, né? E depois por queimadeiro, que no caso é ser fuzilado. E essa é a revolução. Como diz o Cioran, é uma luta de espectros. E por ser uma luta de espectros, ou contra espectros, o terror é o aspecto mais visível. E esses livros eles indicam bem isso, né? É o terror de uma máquina que ela funciona sem necessidade de seres humanos, né? Talvez ela consiga funcionar sem sequer a necessidade de pessoas nela, né? Assim, de verdade, azeitando, né? Essa é a máquina da revolução que carrega, né, a humanidade para, enfim, existe uma possibilidade de libertação, existe, mas existe uma possibilidade de uma tirania pior, existe, e existe ainda, o que é o pior, eu acho, de tudo, a possibilidade nem de uma coisa nem de outra, mas simplesmente depois de muito sofrimento, de banhos de sangue, as coisas voltarem a ser exatamente o que eram antes da Revolução. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Nosso segundo episódio do Gótico Historiográfico. Ainda teremos mais alguns. E bastante literatura soviética, né, digamos assim. É uma literatura que trabalha esses elementos sempre. A russa também. E essa semana sai o resultado do sorteio do livro da Snuggle, né, do Satírico. Um abraço a todos e até a próxima.